Olá, quero saudar a todos vocês que nos assistem pelo YouTube nessa noite de quinta-feira. Meu nome é Maurício, como eu falei ontem, sou editor da editora Trinitas e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito especial, com 3 palestras que tocaram profundamente os nossos corações. Trouxeram esperança e nos desafiaram a uma vida de maior proximidade com Deus. Caso você tenha perdido as palestras de ontem, você pode assistir ao vídeo gratuitamente quando quiser. Aqui no nosso canal do YouTube vai ficar lá à disposição de todos. E hoje à noite nós teremos outras 3 palestras que também vão falar profundamente na sua alma, começando com o reverendo Franklin Ferreira, que é pastor da Igreja da Trindade em São José dos Campos, é professor e diretor-presidente do seminário Martin Butzer, além de escritor e presidente da Coalizão pelo Evangelho, o TGC Brasil. O pastor Franklin trará uma mensagem provocativa e instigante, respondendo à pergunta: o que é o reino de Deus? Logo na sequência, teremos o Dr. Vigen Guroian. Ele é teólogo e professor. Também é PhD em Teologia e Cultura. Ele é descendente de armênios que fugiram para os Estados Unidos lá do genocídio perpetrado pelos turcos. Ele também é um especialista em Edmund Burke, em Russell Kirk, direcionando seus estudos tanto na teologia quanto na área do conservadorismo político. Ele é o autor do livro Cultivando um Coração de Virtudes, publicado aqui pela editora Trinitas. E irá falar nesta noite sobre como pais e professores podem utilizar livros clássicos da literatura infanto-juvenil para despertar a imaginação moral das nossas crianças. E para fechar a noite, teremos o reverendo Elmer Pires. Ele é cofundador da editora Trinitas, juntamente comigo, e também é diretor da Escola Cristã Clássica Trinitas, além de ser o pastor da Igreja Batista Reformada em São Bernardo do Campo. O pastor Elmer tem graduação em Teologia e mestrado em Educação pela Bob Jones University e vai falar hoje sobre o verdadeiro propósito da educação. E, se você ainda não fez sua inscrição, corre no nosso site, faz e aproveite que você vai concorrer a vários brindes que nós vamos sortear, vários livros que serão anunciados no fim de cada conferência lá na nossa página do Instagram. E aproveita também que o nosso site está com 50% de desconto em todos os livros somente na semana da conferência. Basta você acessar o site e utilizar o cupom que está logo lá na primeira página para ter esse desconto. E também, finalmente, se você ainda não conhece o nosso curso de formação em Educação Cristã Clássica, a Academia Trinitas, acesse o site lá, academiatrinitas.com.br, para saber todos os detalhes. É um curso com mais de 100 horas de duração, com os maiores especialistas em Educação Cristã Clássica do mundo. Eu tenho certeza que você vai aproveitar, ainda mais agora que a mensalidade está com um belo desconto. Então, uma boa noite, aproveite a conferência, Deus abençoe a todos. No mesmo estilo imaginativo de C.S. Lewis, a saga Wingfeather de Andrew Peterson é uma fantasia épica e redentiva, considerada as Crônicas de Nárnia para uma nova geração. Quando as crianças Zigby fogem com sua mãe e seu avô através do mar sombrio da escuridão, elas acabam cara a cara com um segredo monstruoso. Feridas antigas trarão dor, conforme a guerra estoura e um poderoso inimigo se revela. Os 3 irmãos precisam correr contra o tempo para encontrar um misterioso poder que conseguirá restaurar o reino destruído e derrotar Neg, o sem nome. A saga Wingfeather, nos limites do mar sombrio da escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel.
No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo. Vai ser um enorme prazer e que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração. Cê não vai se arrepender. A teologia é um convite para se maravilhar com a grandeza de Deus. É um chamado para ouvir sua voz, partilhar suas palavras. No Seminário Martin Bucer, nossa missão é ajudar discípulos de Cristo no estudo da teologia bíblica, histórica e fiel. Oferecemos cursos online, cursos no formato semipresencial e também um curso de mestrado feito em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Se o seu desejo é servir a Igreja de Cristo, o nosso desejo é te capacitar com o ensino teológico que glorifica a Deus. Visite martinbutzer.com ou mande-nos uma mensagem no Instagram. É uma grande alegria poder falar na Conferência Trinitas, sobretudo um tema tão importante como a vida do reino. Nessa palestra eu gostaria de conceituar com vocês o que vem a ser o reino de Deus. Como Wolfhard Pannenberg escreveu, o futuro do reino de Deus, por cuja vinda os cristãos oram com as palavras de Jesus, em Mateus 6, é a quintessência da esperança cristã, onde tudo mais que está conectado com ele, tanto a ressurreição dos mortos quanto o juízo final, é efeito decorrente da vinda do próprio Deus para a consumação do seu governo sobre a criação. Por isso, ele continua, de acordo com a revelação de Deus atestada na Bíblia, sua realidade está vinculada de forma indissociável com o futuro de seu reino nesse mundo. E ele continua, inversamente, o futuro do reino de Deus deve ser entendido como consumação da criação do mundo. Na consumação da criação estarão eliminados os motivos para a dúvida se esse mundo é a criação de Deus. Como o futuro do mundo e sua consumação, portanto, Deus também ficará definitivamente evidenciado como seu Criador. Desse modo, Pannenberg conclui, o governo mundial de Deus é aquela forma de seu senhorio sobre a criação, pela qual Deus conduz o curso dos acontecimentos do mundo, apesar da independência de suas criaturas e dos males que assim o acometeram, ao alvo destinado por ele às criaturas. Mas, como Pannenberg também chama a atenção, nós deveríamos ficar espantados porque um tema tão importante como o reino de Deus acaba não desempenhando papel de destaque nos nossos pensamentos sobre o fim, a chamada escatologia cristã. Vamos então, primeiro ponto, definir ou oferecer uma definição do que é o reino de Deus. De forma bem simples, o reino de Deus é o projeto de Deus para a história, onde o Deus soberano sobre toda a história dirige para cumprir seus propósitos. Como Anthony Huckman escreveu, o reino de Deus deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana, através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e de poderes demoníacos e o estabelecimento final dos novos céus e da nova terra. Isso significa que o grande drama da história da salvação foi inaugurado e que a nova era foi instaurada. De acordo com Huckman, o reino não deve ser entendido como apenas a salvação de certos indivíduos, ou mesmo como o reino de Deus no coração do seu povo. Não significa nada menos que o reino de Deus sobre todo o seu universo criado. Então, essa é uma definição breve que vem do Anthony Huckman e seu famoso livro A Bíblia e o Futuro, sobre o que vem a ser o reino de Deus. Vamos então desdobrar essa definição, mas um ponto importante nessa altura é destacar a tensão do reino de Deus, o já e ainda não. Nesse sentido, segundo ponto então,
O tempo da igreja é caracterizado pela tensão entre o já cumprido e o ainda não concluído, onde o já cumprido dá-nos a garantia de que o ainda não concluído será cumprido. Nesse sentido, nós podemos ilustrar essa tensão olhando esse gráfico que vocês vão ver aí, que ilustra a linha de tempo encontrada nas Escrituras. Esse gráfico vem da famosa obra de George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento. Como você pode ver no gráfico, há uma dupla tensão nas Escrituras. Nessa era, a vontade de Deus é feita nos céus e seu reino a faz presente na terra. Na era vindoura, os céus descem à terra e elevam a existência histórica a uma nova esfera da vida redimida. A era vindoura é uma existência extraordinária, onde o mal é totalmente derrotado e o povo de Deus é levado a desfrutar plena e fielmente a abençoada vida eterna desta era. Cumpre destacar que o reino de Deus já estava presente no Antigo Testamento. Esse é um ponto importante. Okay? Em eventos tais como o êxodo, o cativeiro babilônico, Deus estava agindo em seu poder real para livrar e julgar o seu povo. Entretanto, em sentido concreto, o reino de Deus veio e entrou na história na pessoa de Jesus, como a gente vai ver daqui a pouco, nosso terceiro ponto. Mas é no cumprimento das promessas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a história do reino é completada e confirmada. Portanto, o reino de Deus é uma realidade tanto presente como futura. Esse reino entrou na história em Jesus para triunfar sobre o mal, libertar os homens do pecado e para trazê-los para o seu reinado. E esse reino aparecerá no final da história como um ato escatológico. Em outras palavras, o reino de Deus envolve tanto o seu cumprimento na história, como sua consumação ao fim da história. Como afirmou Huckman, aquele que crê em Jesus Cristo, portanto, faz parte do reino no tempo presente, desfruta de suas bênçãos e compartilha de suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, ele percebe que o reino é presente agora, apenas um estado provisório e incompleto, e por causa disso, ele aguarda por sua consumação final no fim da era. Pelo fato de o reino ser tanto presente como futuro, podemos dizer que ele agora está escondido de todos, exceto aqueles que têm fé em Cristo. Um dia, entretanto, ele será totalmente revelado, de forma que até seus inimigos terão, finalmente, de reconhecer e curvar-se perante seu governo. Esse reino não é um estado que se chega por meio de esforços humanos. Antes, é a ação de Deus na história para estabelecer seu reinado, e esse vem por meio da graça de Deus, na qual os seres humanos ingressam por meio da fé e do arrependimento, por meio das quais eles são mais e mais capacitados a se submeterem ao governo de Deus em todas as áreas da sua vida. Como escreveu Gerhardus Voss, arrependimento e fé são simplesmente os dois aspectos principais do reino. São a justiça e a graça salvadora de Deus, traduzida em termos da experiência subjetiva humana. E George Eldon Ladd vai dizer que Jesus faz da atitude responsiva à sua própria pessoa e à sua mensagem o fator determinante para pertencer ao reino. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, a relação do Senhor Jesus com o reino de Deus. Toda atividade miraculosa de Jesus é a prova da presença do reino. Como Ridderbos afirmou, aquilo que os santos do Antigo Testamento desejaram ver, os discípulos agora podiam ver e ouvir. Ele escreve: quando João Batista enviou seus discípulos para que perguntassem: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? A eles foi exibida as maravilhosas obras praticadas por Jesus, as quais, de acordo com a promessa profética, já estavam manifestando a presença do reino. Os cegos recebiam de volta a visão, os coxos podiam novamente andar, os surdos eram novamente capazes de ouvir, leprosos estavam sendo purificados, e os mortos estavam sendo ressuscitados, enquanto o evangelho estava sendo anunciado aos pobres. Na última dessas promessas que se cumpriam, a proclamação do evangelho, podia ser visto o surgimento do reino. Visto que a salvação estava sendo anunciada e oferecida como presente já disponível aos pobres, de espírito, aos famintos, aos que choravam, então o reino lhes foi dado. Semelhantemente, o perdão dos pecados estava sendo proclamado, não meramente como uma realidade futura, nem meramente como possibilidade presente, mas como a dádiva oferecida agora sobre a terra, por intermédio do próprio Jesus. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Tudo isso estava afirmado no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O reino viera nele e com ele. Ele é o reino. E esse é o testemunho do Novo Testamento sobre a autobasileia de Jesus Cristo.
A revelação de Jesus como Messias, o Filho do Homem, o servo do Senhor, constitui tanto o mistério como o desdobramento do Evangelho inteiro, como frisou Ridderbos. É impossível explicar as declarações de Jesus sobre si mesmo num sentido futuro, como Messias apenas do futuro, o Filho do Homem que, segundo as expectativas, viria do céu num dia futuro. Sem negar que esse aspecto futuro do reino permanece como centro do conteúdo do Evangelho, não se pode fugir do fato de que, nos Evangelhos, a revelação messiânica de Jesus é uma realidade presente. Não somente Jesus é proclamado Messias na transfiguração, o amado, o escolhido de Deus são títulos claramente messiânicos, mas também está revestido do Espírito Santo e investido com plena autoridade divina. Os Evangelhos estão repletos das declarações de Jesus sobre sua autoridade absoluta, que o revelam como aquele que foi enviado por seu Pai, aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Na sua vinda e em seu ensino, acham-se cumpridas as Escrituras. Como Ridderbos destaca, ele não veio destruir, mas cumprir, anunciar o reino, buscar e salvar os perdidos, servir e dar a sua vida como resgate por muitos. E o segredo para pertencer ao reino é pertencer a Jesus. Jesus é o centro do que se anuncia no Evangelho sobre o reino. O reino, tanto em seus aspectos atuais como em seus aspectos futuros, se concentra em Jesus. Por isso, o ensino de Jesus sobre o reino indica que Deus está agindo em sua soberania para estabelecer o seu reino na terra entre os homens, para salvar os pecadores para formarem o povo do reino. O Sermão do Monte estabeleceu os princípios éticos do reino. O reino exige discipulado e esse discipulado implica em sofrimento. Jesus ensinou diversas vezes aos discípulos que ser grande é ser servo, que participar do reino envolve renúncia, simplicidade e perseguição. O caminho do reino, o estilo de vida do povo do reino, deve ser oposto ao estilo de vida da sociedade que valoriza as posses e o poder. O princípio fundamental da ética do reino é o amor, ou seja, viver para Deus e para o próximo e não para si mesmo. A vida do reino deve ser contracultural. Como David Bosch escreveu, no ministério de Jesus, pois, o reinado de Deus é interpretado como expressão da autoridade solícita de Deus sobre a totalidade da vida. Nesse meio tempo, entretanto, as forças contrárias continuam sendo a realidade. Elas seguem declarando-se os verdadeiros absolutos. Assim permanecemos tanto impacientes como modestos. Nós sabemos que a nossa missão não vai introduzir o reinado de Deus. Também Jesus não o fez. Ele inaugurou o reino, mas não o levou à consumação. À semelhança dele, somos chamados para erigir sinais do reinado último de Deus. Não mais do que isso, mas certamente não menos. Quando oramos, venha o teu reino, também nos comprometemos a iniciar aqui e agora aproximações e antecipações do reinado de Deus. Mais uma vez, o reinado de Deus irá vir, visto que ele já veio. Ele é ao mesmo tempo outorga e desafio, dádiva e promessa, presente e futuro, celebração e antecipação. Temos a firme garantia de sua vinda, de que sua vinda não pode ser frustrada. Mesmo a rejeição, a cruz, o pecado, não são obstáculos insuperáveis para Deus. Mesmo os inimigos do reino estão a serviço do reino. Quarto ponto, então. O reinado de Deus, a história e a igreja. O reino de Deus está igualmente relacionado com a história da igreja e do mundo. Existe uma conexão entre o reino e a igreja, mas ambos não são realidades idênticas, e esse é um ponto importante para a gente aqui. Nem mesmo na era presente, igreja e reino são realidades idênticas. O reino é a totalidade da atividade redentora de Deus em Cristo nesse mundo. E a igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo. Talvez pudéssemos falar em termos de círculos concêntricos, nos quais a igreja é o círculo menor e o reino é o círculo maior, enquanto Cristo é o centro de ambos. Fred Kluster oferece a seguinte ilustração, que você pode ver, para mostrar qual seria a relação entre o reino e a igreja. Podemos dizer que o reino de Deus, sobre todas as esferas do cosmos, é o tema dominante em toda a Escritura, abrangendo desde o reino da criação até o reino da redenção, que alcança seu clímax em Cristo, o rei messiânico. Seguindo Kluster, podemos acrescentar um outro círculo, a aliança, que é um instrumento do reino, onde os agentes do reino, os ministros, os pastores, nutrem os cidadãos do reino. A igreja é instrumento do reino, é outro instrumento do reino,
onde o exercício das chaves, que a gente aprende em Mateus 16, é administrado. Nesse sentido, a igreja é a comunhão daqueles que receberam o evangelho do reino mediante a fé e o arrependimento, que participam da salvação do reino, que inclui perdão dos pecados, a adoção por parte de Deus, a presença do Espírito Santo e a posse da vida eterna. A igreja, como agente do reino, é exortada a pregar o evangelho ao mundo, sendo, como escreveu Hermann Ridderbos, a comunidade daqueles que aguarda a vinda do reino em glória, os servos que receberam do seu Senhor os talentos na expectativa de sua volta. A igreja, então, recebe sua constituição do reino e, por todos os lados, a igreja é limitada e orientada pelo reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua vida futura, sem que, em qualquer ocasião, a igreja se transforme no próprio reino ou se identifique com ele. Aqui é importante, mais uma vez, lembrar o alerta, agora, de Justo Gonzalez e Zaida Perez, que destacam esse caráter gracioso do reino que já tratamos antes. Eles dizem: o reino de Deus não é obra humana, mas de Deus. Com muita frequência, os cristãos têm imaginado que podem trazer o reino de Deus para a terra. Na maioria dos casos, isso tem resultado em políticas de opressão e perseguição que dificilmente dão testemunho do amor de Deus. Em todo caso, constituem uma usurpação do poder e autoridade de Deus. O reino é de Deus, não só no sentido em que é Deus quem reina, mas também no sentido de que é Deus quem o traz. Esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. O reino vem como um ato gracioso de Deus. Nós já vimos isso antes e agora estamos relembrando essa citação. Precisa ser enfatizado, mais uma vez, que o reino não está confinado às fronteiras da igreja. A transformação produzida pelo cristianismo entre as nações é uma prova do poder e extensão do reino, que opera não apenas externamente, mas também internamente. E o reino prossegue abrindo caminho no mundo através do seu poder redentor. O livro de Apocalipse, que retrata a soberania de Cristo da história do mundo e seu impulso até o fim da história, ilumina especialmente o confronto entre o Cristo Rei triunfante e o poder de Satanás e dos anticristos, que continuou sobrevivendo sobre a terra e batalhando contra Cristo e sua igreja. Pois, por mais que o reino invada a história com sua bênção e seu livramento, e por mais que seja um poder salvador, será através de uma crise final e cósmica que o reino, na qualidade de um reinado visível e conquistador, de paz e salvação, alcançará sua realização nos novos céus e nova terra. Por fim, o reino está intimamente relacionado com a evangelização e a responsabilidade social. O reino é o poder de Deus, operando na história, que traz boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos e libertação aos oprimidos. Como consequência, a evangelização e a responsabilidade social do cristão só podem ser entendidas unicamente à luz do fato de que em Cristo Jesus, o reino de Deus é agora uma realidade presente e ao mesmo tempo esperança futura, um já cumprido e ao mesmo tempo ainda não concluído. A partir disso, a evangelização e a responsabilidade social se tornam inseparáveis. O Evangelho é a boa nova acerca do reino de Deus, e as boas obras são sinais do reino para os quais fomos criados em Cristo Jesus. De acordo com a vontade de Deus, os cristãos são chamados a manifestar o reino aqui e agora, tanto através daquilo que eles fazem, como através do que eles proclamam. A missão dos cristãos é a manifestação histórica do poder do Espírito por meio da palavra e da ação. Em conclusão, algumas questões práticas aqui para refletirmos à luz dessa conceituação do que vem a ser o reino de Deus e de alguns temas correlatos. Primeira aplicação para nós aqui. O reino de Deus é maior do que a igreja. Nesse sentido, a igreja e igrejas locais devem se entender como parte do reino. E os seus membros devem ser estimulados a se envolverem e cooperarem em tarefas que expandam o reino. E as igrejas locais não devem se perceber como em competição, mas as igrejas locais devem se ver como em cooperação para a expansão do reino no poder do Espírito. Como visto acima, segunda aplicação nossa aqui, o que caracteriza a escatologia do Novo Testamento, sobretudo quando a gente pensa no tema do reino de Deus, é a tensão entre o já cumprido e o ainda não concluído. O crente já está na era escatológica, mas ainda não está no estado final. Ele já experimenta a presença do Espírito Santo, mas ainda espera por seu corpo ressurreto. Ele vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou.
Em suma, as bênçãos que os cristãos já experimentam antecipam as ricas dádivas que ainda ocorrerão no futuro, no dia da vinda de Cristo e da ressurreição do corpo. Terceira aplicação. A tensão entre o já cumprido e o ainda não concluído implica que, para o cristão, a luta contra o pecado continua ao longo da presente vida. Mas essa é uma luta que travamos já certos da vitória final. Sabemos que Cristo desferiu um golpe mortal no império das trevas e que a condenação de Satanás é certa. A tensão entre o já cumprido e o ainda não concluído nos ajuda a entender o papel do sofrimento na vida dos cristãos, na medida em que a presença da dor na vida dos cristãos é resultado direto do ainda não concluído. O sofrimento ainda acontece na vida dos cristãos porque o pecado ainda não foi eliminado. Assim, os cristãos continuarão a sofrer com o pecado e com as injustiças até o fim dessa era. Contudo, por ocasião da inauguração do novo céu e da nova terra, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, como diz o apóstolo João em Apocalipse 21, verso 4. Por último, em conclusão, devemos lembrar que a criação e a história estão sob a direção de Deus, e estas chegarão à consumação quando os propósitos de Deus serão alcançados. Logo, já que a vinda de Cristo está por acontecer, devemos permanecer vigilantes, na expectativa da certeza da vinda do Senhor e de seu triunfo sobre todo o pecado e a maldade presentes na criação. Como aprendemos na pergunta 191 do Catecismo Maior de Westminster. Na segunda petição, que é Venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados, e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine em nossos corações, aqui, e apresse o tempo da sua segunda vinda, e de reinarmos nós com ele para sempre. Que lhe apraz exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para esses fins. Desse modo, a vinda do Senhor, como diz Paulo em Tito 2,13, é nossa bendita esperança. Na época de desesperança, afirmamos que a esperança cristã não está fundamentada na noção humanista e otimista da natureza humana, nem na crença marxista de que a sociedade pode ser transformada por mudanças sociais. Pelo contrário, o cristão tem a suprema esperança de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá em glória para consumar a criação por meio do Espírito Santo e vindicar a justiça de Deus. A isso, os cristãos só podem exclamar, Maranata. Vem, Senhor, traga o teu reino. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo. Vai ser um enorme prazer e que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e escrita no coração. Cê não vai se arrepender.
Greetings in the Lord. My name is Vigen Goroyan, professor of religious studies in Orthodox Christianity at the University of Virginia, retired. There's a dog in the background here. He may come and go at will. He has no interest in what I have to say. Perhaps you will. I first want to thank Mauricio and Elmer at the press, Editora Trinitas Press, for inviting me to participate in this conference. And I hope that I can be of some use. My talk is entitled Story and the Moral Imagination. And my interest is how we educate children in the virtues and help to form their moral imagination and the special value that stories have to and for this purpose. The kind of ship into which we cast off our children into the sea of life makes a difference as to whether they drown in the abyss or reach the shores of paradise. Education is not just about acquiring skills or gathering information. More important, it is about making virtuous persons. It is about cultivating the child's soul. It is about building up within the child a moral imagination that can serve her through the whole of life. In my middle years, as my children were growing up, I wrote a book with the title Tending the Heart of Virtue, How Classic Stories, Children's Stories, Awake the Moral Imagination. And I'm grateful for Editora Trinitas having translated this book into Portuguese, where it might be read and seen by more people. In that book, I endeavor to demonstrate to parents and teachers how they might contribute to this end of launching youth on the path of a well-lived life, equipped with the virtues to help them better discern good from evil and to choose to do the right thing in all cases. I will say something more in a moment about the moral imagination, what it is, how it comes to be, and how it functions. But first, let me reflect briefly on the virtues with which the moral imagination is allied and which it serves. I think of the virtues as gemstones. Each is a solid with a permanent color and shape. If we throw a diamond into a pond and it lays there for 1,000 years, the diamond does not change, nor does its beauty diminish. And when discovered again, there will be no mistaking it for a common stone. The virtues are like that. They are not passing beliefs or values that come and go with the times. They are among the permanent things that belong to our human nature, and they have an enduring quality. They empower us to become complete human beings. Humanity has given names to the virtues. Every great religion and culture has done this. The virtues are love and justice, faith and courage, prudence and hope. We do not invent these virtues. Indeed, they are precedent to the very choices we make. The virtues are the components of a moral character. They give direction to the will, and they define our actions. For example, one does not choose to be courageous any more than one decides to be a coward. A person is either courageous or he or she is cowardly. There is no in between. When we say a person is courageous, we mean that the virtue of courage belongs to the very core and essence of that person, of who, not just what, that person is. How do the virtues come to exist in persons? They come to exist through example and exercise. Initially in the home, as children assume their first offices in life as sons and daughters, brothers and sisters. Later, this extends to the school and the playground. The virtues equip and enable children to become social beings with a sense of duty and responsibility toward others. Moral character, or virtuous character,
is a habitual orientation of the self in and toward the world that disposes a person to choose for the good, to do what is right and just in every instance. Moral rules and principles are important, but they are not sufficient. Their application, whether for good or ill, depends entirely upon the character of the agent. If a child merely memorizes rules and principles, unsupported by virtue and a moral imagination, that child might just as easily use these rules and principles for selfish or destructive ends as for the good. The great 20th century Jewish philosopher Martin Buber tells a story about his early teaching experience when he made the dreadful mistake of giving mere instruction in ethical rules and principles while not attending to the formation of character. In his essay, The Education of Character, Buber recalls, "I tried to explain to my pupils that envy is despicable, and at once I felt the secret resistance of those who were poorer than their comrades. I tried to explain that it is wicked to bully the weak, and at once I saw a suppressed smile on the lips of the strong. I tried to explain that lying destroys life, and something frightful happened. The worst habitual liar of the class produced a brilliant essay on the destructive power of lying." Now, whether or not a carpenter is a good man does not determine the effectiveness of how he handles a saw or a hammer, or the quality of the cabinets he builds. Morality is different, however. Moral rules and principles are not mere tools like the carpenter's saw and hammer. The correct use and application of moral rules and principles depends entirely upon the character of the agent and the manner in which that agent inhabits the world. This is the point that Buber is making. Likewise, law is not at the heart of morality either. A legalism that presumes to cover every contingency of life with a rule and a sanction is as misbegotten as the reformist doctrine that maintains all one need do is instruct children to think for themselves, and they will find their own moral compass. Moral character is more complicated than either of these doctrines lead us to believe. The Greek word from which our English word character comes means quite simply enough and literally an impression, so that we might say that moral character is an impression stamped upon the self. We often equate freedom with morality and goodness. But this is naive because freedom is transcendent. I mean that it is the precondition of choice, not choice itself. Depending on one's character, one is drawn either to goodness or wickedness. Freedom may be enacted for good or for ill. The moral virtues cannot be taught. Aristotle distinguishes between two forms of virtue. The first he calls intellectual virtue, and the second he names moral virtue. Intellectual virtue belongs to the rational part of the soul. It gives insight, yet it remains a dry, marrowless bone unless infused and enlivened by moral virtue, which is moved by desire. Moral virtue engages the will, and a choice is made to do that which is right or good. Moral virtue is also a kind of habit. It grows out of life lived, in which doing the right thing becomes a second nature. While raising my own children, I concluded that short of prematurely throwing them directly into life's vicissitudes, stories were a medium by which I could acquaint them with the virtues. If not learned like one memorizes the alphabet, nonetheless, the virtues can be made familiar and communicated through stories that engage both the rational and affective dimensions of the self. I believe that stories are the most powerful medium through which the permanent things of the moral life can be brought to life for children.
Indeed, we live storied lives. I also believe that stories are crucial in the formation of the moral imagination upon which virtue is dependent in order that it be brought to life. So let me now go on to speak of the moral imagination. The moral imagination is not something we receive passively. Rather, the moral imagination is active, both in our waking hours and when we sleep. It is not instinct, as in the beast, or reason alone, as with the angels, but rather an attribute and expression of the freedom, passion, memory, and reason that all of which constitute our humanity. The moral imagination is transformative, it is unitive, and it is creative. It transforms memories into analogies and metaphors. Thus, memories gain a symbolic value. The moral imagination is a special form of perception. It is like the light that enters the eyes and enables us to see, whereas in the darkness there is much that we cannot see. The moral imagination unites our inner experience with the world that surrounds us, and with a special vision with which it endows us. It gives us the capacity to make culture, whether that be music, art, literature, or poetry. Now, as I already have said, stories are especially important in children's lives and for the formation of a healthy imagination. This is because stories compensate for the life experience that children lack, or for which they are not yet prepared. Stories introduce them to the virtues through characters with whom they can identify, as they themselves struggle to exercise their freedom imaginatively and responsibly in relation to family and friends and the rest of their growing world. George MacDonald, a great storyteller of the Victorian era, was of the persuasion that an acquaintance with nature is even more essential than story for the formation of the moral imagination. Thus he urged that we encourage children, and I quote him, to observe vital phenomena, to put things together, to speculate from what they see to what they do not see. The sort of attentiveness to nature that MacDonald recommends runs much deeper than the observation and experimentation of natural science. MacDonald commends to us the exercise of poiesis. Poiesis happens when the imagination takes hold of the symbolic character of creation, finds meaning in it, and brings forth some new expression of that truth. As we experience the world through our imaginations, we discover an inexhaustible treasure house of forms and images. MacDonald tells us that in some mysterious way, the world around us is, as I quote him, is an outward figuration of the condition of our minds, our inner being. His son, Greville MacDonald, tells us that his father once explained to him how these images and forms are never mere algebraic symbols. For example, his father said, and I quote, "The rose, when it gives some glimmer for the freedom for which a man hungers, does so because of its substantial unity with man, each rose in degree being a signature of God's immanence." And when we put into words this experience of the external world with its forms and images, and relate that experience to our inner self, our very humanity in all its depth and complexity of meaning is unveiled. The very essence of things and the world in its wholeness are revealed to us, along with our relationship to that world. What would we do, for example, without the lion to remind us of the nobility that belongs to our nature,
or the owl for the wisdom into which we must mature as human beings. MacDonald reminds us that, and I quote him, "The coldest word was once a glowing metaphor and bold, questionable originality." Thy very attention, does it not mean an attentio? A stretching to, he continues. Take any word expressive of emotion. Take the word emotion itself, and you will find that its primary meaning is of the outer world. As the rustling and the agitation of trees is analogized to the self and its inner disturbances, the imagination grasps the symbolic nature of the world itself and transforms human language and knowing in the process. All worlds, MacDonald concludes, are originally poetic words, but we eventually forget the poetry in them. They cease to be poetic because they grow old for us as we put them to the service of more practical needs. Utility mutes and overwhelms poetic knowledge and truth. And we live in a utilitarian time. But must we, in our modern education, deny that this original experience of the world and our relationship to it, must we forfeit it to all that is practical and instrumental? Are we really determined to be blind to the fact that our children are poets? Because, make no mistake about it, even the smallest child is a participant in an order of mystery and being that is symbolical, semiotic, and permit me to add, as a theologian, sacramental. God brings the universe into existence afresh at every moment, and God is the one poet for whom the world never grows old. The small child is a reminder to us of this very thing, this very God. My mother passed away nearly 5 years ago. She was 90, and she got to see 3 of her 6 grandchildren. My daughter's middle child, Harris, was not yet 4 when my mother died. He called my mother Medzmaitik, which is Armenian for grandmother. The spring after her death, on a bright and sunny day, with not a cloud in the sky, Harris looked up, then turned to his mother and said, "Mommy, I know why I can't see Medzmaitik. She is with God behind the sun, and she is growing more beautiful with him every day." Children are literate. Children are poets from the very beginning. God has equipped them with profound imaginative powers, to which we blind ourselves when we stretch them out in their schooling on a Procrustean bed of skills and facts. I do not deny that they need some of this, but children also are born with a capacity to read out meaning from the world around them, meaning of which we ourselves in our adult lives often grow forgetful. I have more than seen the deadening results of this kind of education in the classroom. More than a decade ago, when still teaching at Loyola College in Baltimore, Maryland, I assigned Walker Percy's novel, The Thanatos Syndrome, in my ethics class. The protagonist of Percy's novel is a psychiatrist with the very suspicious name of Thomas More. More has a theory about human types that he, as the first-person narrator, reveals to the reader at the very start of the novel. He puts all of his patients in one of 2 categories. They are either bluebirds or blue jays. On the first day of class discussion, I realized that Moore's metaphors had almost completely escaped my students' understanding. So I raised the question to them, have you observed these birds in nature? And are you at all familiar with the distinctive habits and temperaments of bluebirds and blue jays? Perhaps for starters,
you could identify for me the physical attributes of each. They had a difficult time. It is not that my students, some 60 in all, had lacked a practical definition of a metaphor, for that is what Percy was making in his classification of people as either blue jays or blue birds. The meaning of metaphor had been defined for them in their required English courses. No, they lacked habits of observation and poiesis that come naturally to the child, much less so even to college-age students. They hadn't a personal knowledge of metaphor, which only an active moral imagination engenders. I not only suspect that they had spent too much time indoors in front of a screen or out of doors equipped with earbuds, I also am certain that they had spent years in school being taught that learning is about collecting facts from specifically prepared books that do not need to be interpreted. In our culture, metaphor is discarded and replaced with the so-called facts. And we justify this because we have come to believe that solely in these facts does truth reside. Thus, in education, we train minds to detect these facts, much as one breaks in a baseball glove. And meanwhile, the moral imagination is neglected, left unguarded, and untrained. George Santayana, an eminent philosopher of the past century, discerningly observed this about images and their powerful influence on our consciousness, imagination, and behavior. Our perceptions, he wrote, do not remain in the mind as would be suggested by the trite simile of the seal and the wax, passive and changeless until they fade. Rather, he wrote, perceptions fall into the brain as seeds into a furrow, or even as sparks into a keg of powder. And these images, in turn, he pointed out, give life to more images, sometimes slowly and subterraneously, sometimes with a sudden burst of fancy. This is a description of the imagination at work, and yet how effective we have become at stilling it in the youngs. It would be well on some other occasion to address what I have no hesitancy to call the greater tyranny of images that characterize our time, where visual and verbal images bombard us from every direction and rule our lives, images, so many of which are not so good for us. We do not live in a perfect or pristine world. Images can deceive and corrupt. They do deceive and corrupt. To this point, at a certain moment in Plato's Republic, Socrates exclaims, "Shall we then thus lightly suffer our children to listen to any chance stories fashioned by any chance teachers, and so take into their minds opinions for the most part contrary to those that we shall think it desirable for them to hold when they are grown up? By no manner of means will we allow it." Plato, through the voice of Socrates, charges us to present to our children the best stories and to shield them from the worst, so that within them is born a moral imagination and not some other diseased or corrupted form of imagination. For there are dysmorphic and corrupted forms of the imagination that in our day threaten to completely crowd out the moral imagination. Crowd them out like weeds in an untended garden. 3 such forms of imagination warrant our special attention. First is the idyllic imagination. The idyllic imagination is escapist, not necessarily in the sense that it flees physical surroundings,
but rather that it shirks civic, social, and personal responsibility. In its rebellious or revolutionary form, it denies and strives to destroy old dogmas, manners, and mores. In its search for the idyllic, it might also turn to hedonistic imaginings and flagrant sensuality as it seeks liberation from existing conventions and norms. The second is the idolatrous imagination, so rampant in society today, as it has built its cult of celebrity, our own version of the pagan pantheon of divinities. Today we call celebrity idols icons. This is, to say the least, a perverse confusion of terms, a pernicious adulteration of language. Think about the long history in our culture of distinguishing for existence icon from idol. The adoration we give these stars, whether of the cinema, sports, or in politics, comes not without damage to our souls. The third deformation of imagination is the diabolic imagination. Not much more needs to be said about it than the name suggests. Oftentimes it takes hold of us when the idyllic and idolatrous forms fail. Neither idyllic fantasies nor man-made divinities can satisfy human yearning for communion and happiness. The diabolic imagination is a dive heels up, to use a phrase of Dostoevsky, into complete dissoluteness. It is a spiritual suicide, oftentimes followed by physical suicide. In the last analysis, and by way of contrast with these dysmorphic forms of imagination that I have identified, the moral imagination I have identified is the distinctly human capacity to conceive of men and women as moral and spiritual beings, as persons and not as things. In other words, to recognize that the human face is itself a window into spirit which might otherwise be hidden from us. The best of humanity's stories do possess a special power to perceive spirit in the world, and thus to recognize and to affirm truth through metaphor, in this case, by my use of window as a metaphor. In my course on religion and children's literature that I taught for some 25 years without interruption, I concluded, or rather included, such children's stories as Pinocchio, The Secret Garden, and The Wind in the Willows, or the fairy tales of the Brothers Grimms, Hans Christian Andersen, and George MacDonald. All of these possess a richness, a texture, and elevating quality accessible to anyone who reads them, whatever his age or her age. My students took advantage of these stories to revisit childhood one last time before they entered the adult world. They told me and continue to tell me in letters, in phone conversations, and visits to my home how wonderfully satisfying that experience was. For example, they especially enjoyed Peter Pan and the Mowgli stories and Kipling's Jungle Books, since they are about two children who do not want to grow up or join the real human world. But these stories end differently. Peter refuses to join the lost boys in the Darling household. He returns to Neverland instead and remains a child and a prisoner of his own passions, though he continues to think that this is freedom. By contrast, the love and wisdom of his animal mentors help Mowgli to mature as a moral being. He struggles with choices and takes responsible action to protect both beasts and human beings whom he loves. His character is refined, and he re-enters human society.
a mature young man. The great fairy tales speak of the perennial things, such as the joy of the birth of the first child and the crippling sorrow of illness and deformity, childhood fears of getting lost, matched by childhood desires to escape parental authority, the love that binds siblings and the rivalry that tears them apart, the naming we do that gives identity, and the naming we also do that confuses identity, the curses of dread malefactors and the blessings of welcome benefactors, the agony of unrequited love and the joy of love that is reciprocated. I believe in moral truths that enable us to live and prosper, and which are no less important to living than the nutrition we receive from food and drink. Especially when young, we need to be fed on these truths as they come to us through the great stories of our race. And I agree with my whole heart and mind to G.K. Chesterton, who declares, "The truth of human tradition and handing it on with a voice of authority, an unshaken voice, that is the one eternal education, to be sure enough that something is true, that you dare to tell it to a child." Thank you. That ends this lecture. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Um mundo aterrorizado por um mal inominável. 3 crianças com um passado secreto. Seu avô, um pirata aposentado, em guerra com um dragão de eras passadas. Eles descobrirão um monstro destinado a destruí-los. A saga Wingfeather, Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a sua participação em nossa conferência. O tema da minha palestra girará em torno da educação, mais especificamente sobre os seus propósitos. A pergunta que eu buscarei responder ao longo dos próximos minutos é a seguinte: qual é o propósito da educação? Veremos logo mais que a resposta a essa pergunta é crucial, pois ela revela 2 verdades. Em primeiro lugar, ela revela a sua compreensão da necessidade de uma educação verdadeiramente cristã. Em segundo lugar, sobre quem recai a responsabilidade da educação dos seus filhos. Mas de volta à pergunta inicial: qual é o propósito da educação? Por que nós enviamos os nossos filhos para uma escola por cerca de 14 anos? Porque você mesmo se submeteu a todos esses anos de escolarização e porque você faz o mesmo com seus filhos. Eu creio que todos temos uma resposta a essa pergunta. Você provavelmente já encorajou alguma criança dando uma resposta a essa pergunta sem nem mesmo perceber o que você estava falando. Talvez a maneira que você fez isso foi a seguinte:
você disse a ela: você precisa estudar para entrar numa boa universidade. Ou você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa estudar para conseguir um bom emprego. Muito provavelmente você já deu essa resposta ou já ouviu essa resposta sendo dada a você, que diz respeito ao propósito da educação. Mas talvez você pertença àquele grupo de pessoas mais sofisticadas, que enxergam a educação como algo mais nobre e que te encorajaram ali com outras palavras. Por exemplo, você precisa estudar para se desenvolver, para se destacar, para ser alguém inteligente, ou coisas assim do tipo. Porém, se nós resumíssemos todas as respostas, nós poderíamos concluir que todas apontam para a seguinte conclusão: o propósito da educação é estudar para o seu próprio benefício, para o seu próprio desenvolvimento. O que eu sugiro nessa palestra é que essa visão, por mais nobre e humilde que ela possa parecer, está completamente equivocada e reflete uma visão de mundo muito aquém de uma cosmovisão cristã. O que eu quero dizer é que essa visão de que o propósito da educação é o alto benefício é uma visão limitada, completamente humanista e contrária à cosmovisão cristã. Não há dúvidas para ninguém que o atual sistema educacional brasileiro, de educação pública, e na sua grande maioria também o sistema educacional privado, são baseados e são regidos por princípios e valores completamente humanistas. Em 1980, o teólogo Jay Adams, ele já dizia que se há uma área na qual o humanismo tem obtido maior sucesso é na área educacional. E eu cito ele dizendo o seguinte: uma área em que o humanismo tem mais sucesso em ganhar convertidos e em propagar os seus pontos de vista foi, eu acrescento, continua sendo na educação. Tanto as escolas públicas como a imensa maioria das escolas particulares, seculares e até mesmo diversas escolas cristãs já se renderam a essa falsa premissa de que a educação é um empreendimento meramente neutro e acabaram se entregando ao humanismo. Ainda segundo Adams, a fim de livrar os alunos das correntes do cristianismo tradicional e bíblico, o humanismo tem ensinado o aluno moderno a questionar tudo e a aceitar absolutamente nada. Eles têm aprendido a rejeitar a autoridade em nome da objetividade científica, ao mesmo tempo que são capazes de ignorar a ciência quando lhes convém. Os absolutos, e exceto, é claro, os absolutos do humanismo, são desfeitos em favor do relativismo. A verdade é desacreditada e ele é substituída por aquilo que é pragmático, que é utilitário e o que é operacional. E ainda assim, eles têm a cara de pau de prometer aos pais que estão formando cidadãos para o século XXI. Mas, mesmo em meio a toda essa bagunça, há escolas que oferecem programas menos, digamos assim, libertinos ou imorais, e que buscam formar alunos de uma linha mais tradicional, porém ainda manchada pelo humanismo e pelo secularismo. O propósito de diversos educadores sérios é formar alunos intelectualmente desenvolvidos e academicamente preparados para que eles possam entrar em universidades de renome, para que eles consigam, além disso, encontrar uma carreira de sucesso e se desenvolverem. Mas perceba que tanto uma visão quanto a outra se resume a algo utilitário e pragmático, pois o que ambas têm em vista é o desenvolvimento do aluno para fins autocentrados. E se a educação tem como propósito o benefício próprio do aluno, seu autobenefício, ela não passa de uma educação egoísta. Uma educação egoísta. Ela falha em olhar além do individual para Deus e para o próximo. E de maneira idólatra, ela torna a criança o fim último da educação. Antes que eu seja acusado aqui de me opor ao autodesenvolvimento, à vida intelectual e ao autodidatismo, deixe-me dizer aqui que essas habilidades e qualidades são habilidades e qualidades às quais eu também subscrevo.
Eu acredito nessas habilidades e nessas qualidades. Porém, o desenvolvimento individual, ele não deve ter como propósito último o eu, mas sim Deus e o seu próximo. E é justamente esse que deveria ser o verdadeiro propósito da educação. Um desenvolvimento contínuo que leva a criança à semelhança de Cristo, que conduz ao crescimento, à estatura de Cristo, que visa ao cabo de sua educação e por meio dela glorificar a Deus e trazer benefícios ao seu próximo, e não única e exclusivamente a si. Entenda que o autodesenvolvimento, a vida intelectual e o autodidatismo, bem como a capacidade intelectual, destreza acadêmica, habilidades, qualificações para que você seja colocado em uma ótima universidade, para que você consiga um emprego, uma carreira ótima, são apenas um subproduto de uma educação centrada no propósito correto de trazer glória a Deus e benefício ao seu próximo. Ou como descrito de uma outra maneira, o propósito da educação cristã é o direcionamento do processo do desenvolvimento humano em direção ao objetivo divino para o homem, isto é, a piedade de caráter e de ação. Seria a aplicação de 2 Timóteo 3,17. É desenvolver o aluno a fim de que o homem de Deus, ou aluno, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todo esse processo, esse empreendimento tem um objetivo único. E se resume a ele, a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, versículo que todos nós conhecemos, somos ordenados a fazer tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais uma coisa qualquer, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O estudo e o ensino fazem parte disso, e devem ser realizados para a glória dele. Tudo que nós fazemos deve ser realizado de maneira que o esplendor de Deus brilhe por meio de nossas ações, que todo o crédito daquilo que fazemos seja dado a ele. Mas nós só podemos glorificar a Deus, fazer o que ele nos ordena, quando nós cumprirmos de maneira apropriada o papel que Deus nos deu. E isso foi resumido em 2 ordens, ou podemos dizer em 2 mandatos. O mandato criacional e o mandato redentivo. Em primeiro lugar, o mandato criacional encontrado em Gênesis 1:28 diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na criação, Deus deu a Adão, o representante da raça humana, e também a toda a sua posteridade, responsabilidades e um privilégio. Aos seres humanos foi dado, então, responsabilidades como encher a terra, serem fecundos, e também de sujeitai-a, de dominar sobre a terra. Ou em termos mais práticos, seria algo assim, promover instituições humanas, sociais e políticas, inclusive a família, e nutrir as ciências e outras atividades de domínio para a glória de Deus. Cabe a nós, então, exercer o domínio, o controle, ao mesmo tempo que devemos exercer a mordomia, o cuidado, a preservação, a administração, tudo isso feito para a glória de Deus. Em termos bem claros, nós poderemos dizer que um dos grandes propósitos da educação do ser humano deve ser ensiná-lo a dominar, a administrar, a controlar, a exercer domínio sobre toda a criação, de maneira que traga honra e que traga glória a Deus. E isso só pode ser feito por meio da educação, seja ela domiciliar ou seja ela realizada em escolas. Pois para realizar isso tudo, ou todos os aspectos da ocupação humana, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com outros seres humanos, como nos relacionamos com os animais, com o meio ambiente e com as coisas contidas nesse meio ambiente. E por conta desse mandato criacional,
Tudo o que existe é o palco do estudo realizado e promovido no empreendimento educacional cristão. O problema é que nem tudo é mil maravilhas. E pouco tempo depois desse mandato, lá em Gênesis capítulo 3, vemos que toda a criação foi afetada pela queda do homem. O pecado entrou no mundo e afetou todas as áreas da vida humana, bem como todas as suas relações. J. Adams diz que, ao invés de sujeitar a terra, a regra tornou-se o homem ser sujeito a ela. Ou seja, o homem perdeu a habilidade, a capacidade de formar famílias, negócios, estruturas sociais livres de erro, livres do pecado, de dificuldades, de dores de cabeça e de outros problemas. O mandato criacional continuou, porém debaixo dos problemas causados pelo pecado. O homem, onde o homem habitava e vivia servindo a Deus, glorificando a Ele no seu dia a dia, cumprindo as suas responsabilidades, agora por conta do pecado, o homem tenta viver para si. Então a terra passou a produzir cardos e abrolhos, e a partir do suor do rosto do homem, deveria ele extrair o fruto do seu trabalho. E além disso, guerras e conquistas caracterizam a propagação da raça humana ao redor do globo. E ao dominar a terra, o homem passou a abusar a terra, a esgotá-la, a mal utilizá-la e criou problemas de poluição. Tudo isso como resultado do pecado. E assim, todo o esforço humano, bem como toda a instituição e ação humana, passaram a ser manchadas pelo pecado. E o resultado do pecado, como todos nós já sabemos, é a morte. Romanos 3, 23, é a separação de Deus. Ou seja, aquilo que o homem realizava para a glória de Deus, passou a ser realizado para si. Passou a ter um caráter desprezível, sem valor, centrado no próprio homem, como uma extensão que vai apenas até a sua própria existência. Um significado completamente limitado ao eu. Ou como coloca o autor de Eclesiastes, tudo se tornou pura vaidade. Onde havia significado em todas as tarefas humanas, por estarem ali cumprindo o mandato criacional de Deus, depois do pecado, houve apenas vaidade e futilidade. Pois o significado das coisas não podem ser encontrados no homem. E essa é a razão do porquê toda educação que deixa Deus de fora é pura bobagem. A vida tem sentido e significado apenas em relação a Deus. Por isso, uma educação secular, humanista, ou até mesmo uma educação dita cristã, que não reconhece o senhorio de Cristo em todas as coisas, é em última instância vazia, desprovida de significado e pura vaidade. E o resultado desse tipo de educação será a adoração do homem no lugar de Deus. Por isso a necessidade do segundo mandato, o mandato redentivo. Esse mandato foi dado pelo próprio Deus, mais uma vez agora, mas na pessoa de Cristo, quando ele declara lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dos problemas mais comuns que o ser humano vive hoje em dia é o problema da compartimentalização. Nós vivemos como se parte da nossa vida fosse totalmente desconectada das outras partes. E por mais que nós venhamos dar atenção a todas essas partes, fica claro a todos nós que algumas áreas têm mais prioridades do que outras. Para o cristão, toda a vida, ou a vida como um todo, deve ser vivida para a glória de Deus, como nós já vimos lá em 1 Coríntios 10, 31. Isso significa que a educação cristã é uma educação que deve treinar os alunos objetivando uma mudança pessoal do seu ser como um todo, e não algo voltado apenas para fatos e testes. E que essa mudança, em última instância, conduzirá o aluno à semelhança de Cristo. Por isso Jesus pôde dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pois Ele é o mestre que carrega um jugo leve, e com a sua ajuda podemos carregá-lo. Adams salienta que esse comando vai além da óbvia conclusão de que todos nós já sabemos, que Jesus está tratando ali da salvação. Mas Jesus está tratando ali também de discipulado, o mestre e o seu pupilo.
O ponto é que o que Jesus está fazendo é dar um chamado ao discipulado, o que engloba não apenas a salvação da alma, mas também o treinamento dessa alma. Como o próprio Senhor Jesus disse, nós devemos tomar o jugo e aprender dele. E então acharemos descanso para a nossa alma. Esse é um chamado ao descanso genuíno. Não um chamado à ociosidade, à preguiça, à inatividade, à falta de estudo, mas um chamado ao descanso. Não se trata de um mero alívio de cargas, como o humanismo sugere que nós consigamos fazer por conta própria, ou que o relativismo nos ensina que absolutamente nada é verdadeiro e que não há absolutos, ou então sobre a falta de sentido e futilidade quando nós fazemos as coisas, ou o egoísmo da educação moderna desprovida de Deus, em que tudo só serve para si próprio. Cristo nos liberta de tudo isso. Ele nos transforma ao ponto em que tudo aquilo que não tinha sentido torna-se algo glorioso, pois revela a grandeza de Deus, do Deus que nós adoramos, do Criador de todas as coisas. O que toda educação desprovida de Deus pode oferecer é, no máximo, aquilo que o autor de Eclesiastes escreve como correr atrás do vento. Sem Cristo, podemos ler as seguintes palavras de Eclesiastes, imaginando-as como se tivessem sido escritas por um aluno recém-formado no ensino secular. Ele diria assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei por todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eu quero dizer é que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé, todo aquele esforço acadêmico e empreendimento intelectual depositado ali nos seus estudos, na verdade, se resume a correr atrás do vento. Já o chamado de Cristo é um convite para que aprendamos com Ele. Cristo nos promete descanso ao colocar sobre nós o seu jugo. Diferente daqueles que não o servem, que colocam sobre nós um jugo que nós não conseguimos carregar, o jugo da educação sem Deus, que no final não tem significado algum. Cristo coloca sobre nós o seu jugo e nos ensina a viver de modo que nós podemos agradecer a Deus em tudo em que nós fazemos. Logo, o propósito da educação é introduzir pessoas ao ensino libertador, refrescante de Cristo sobre a vida em todas as perspectivas, o que permitirá a elas entrar nas atividades de sujeição e domínio que compõem a essência do mandato criacional. Essa obra redentiva de Cristo nos cristãos, ela permite a eles dar a Deus toda a sua devida glória em todos os empreendimentos, em tudo aquilo em que você se mete. E dessa maneira, a conclusão a que nós chegamos é que a educação tem como propósito último levar o homem a glorificar a Deus, formá-lo à semelhança de Cristo, conduzindo ao desenvolvimento em todas as áreas, como o próprio Senhor Jesus se desenvolveu, segundo o capítulo 2 de Lucas, em estatura, em sabedoria e graça perante Deus e perante os homens. O que significa que tudo aquilo que o aluno fará deverá ser em benefício do próximo, visando a glória de Deus. Em que, em última análise, tanto o emprego quanto o seu desenvolvimento e todo mais são apenas subprodutos desse propósito último, a glória de Deus. Que as palavras de Cristo, registradas em Lucas 6,40, possam servir de base para a nossa tomada de decisão em relação ao tipo de estudo ao qual nós vamos submeter os nossos filhos. Portanto, lembre-se disso.
quando todo o processo educacional estiver acabado, quando o seu filho estiver formado, ele se tornará mais parecido com o seu mestre. Que o seu mestre, que o mestre dos seus filhos, seja o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a nossa segunda noite de conferência. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa e foi desafiado por meio das mensagens expostas. Caso você queira saber mais sobre o tema da palestra do Dr. Vigen Guroian, não deixe de ler o excelente livro que ele publicou, Cultivando um Coração de Virtudes. E, mais uma vez, se você não fez ainda a sua inscrição, faz. Se já fez, corre lá para o Instagram e checa se você foi um dos premiados no nosso sorteio de hoje. E aproveita que o nosso site está com 50% de desconto em todos os livros publicados pela editora Trinitas. Mas só vale até o fim da conferência, então não perde tempo. E amanhã nós vamos voltar com o nosso terceiro dia de conferência, aqui no nosso canal, às 19h30, no YouTube. Boa noite, até amanhã. Deus abençoe a todos.